Bom dia, queridos do YouTube, queridos do Facebook e queridos do Instagram. Então, na aula de hoje, gente, a gente vai falar um pouco sobre como contar histórias que vendem, tá? Chances são de que você já conheceu alguém que conta muito boas histórias. Uma pessoa que, aqui em casa, a gente brinca, né? Meu pai gosta muito de pescar. E a gente sempre sabe, né, que pescador é bom em contar histórias. O bicho sempre são gigante, o peixe era sempre muito enorme, pesado pra caramba, e lutou pra caramba. Então, assim, e meu pai, além de ser pescador, ele sempre foi vendedor. Então, a gente sempre fala que as histórias dele são muito construídas para você acreditar no que tá ali, tá? E quais são os elementos, né? Todo mundo tem um monte de história, e a gente vai chegar num aspecto aqui que eu vou começar a falar com vocês e sobre vocês, sobre a história de vocês. Mas antes, eu preciso lembrar vocês de como é a construção de uma boa história. Por quê? Porque não tem jeito de a gente aprender a somar sem aprender o que está sendo somado, né? Se você não souber o que é número, se você não souber o que é operação, você não tem como fazer uma soma. Então, a mesma coisa acontece no nosso empreender. Se a gente não sabe, não tem consciência do que a gente está fazendo, é muito difícil a gente fazer isso de uma forma consciente para poder ter resultados com isso. Ou seja, se eu estou aqui com vocês hoje, ensinando vocês a contar histórias, é para você aprender a usar essas histórias nas suas redes sociais, na sua prática, nos seus e-mails, nas conversas com seus clientes, tá? De um modo que isso seja natural. A gente não quer inventar história, a gente não quer... Porque quem gosta de inventar história é quem escreve livro. Não é o nosso caso neste momento, entendeu? Então, se você gosta de inventar história para escrever livro, e aqui fica um parênteses, tá? Que um dos meus maiores sonhos é escrever livro de história. Eu sempre quis, sempre achei o máximo, acho o máximo. Fica aqui, assim, tipo assim, um dia, quem sabe, né, num hobby aí a gente escreve essa história. Mas histórias, tá, gente? Tipo, sei lá, Harry Potter. Mas por que a gente vai falar, então, aqui agora sobre os elementos da história, tá? Primeiro de tudo, dentro do marketing digital, a arte, né, de contar histórias, ela ficou muito famosa com o nome de storytelling, que é tipo story, a partir de storytelling é como você conta, né, como você ambienta essa história. E dentro do storytelling, gente, sempre existe uma sequência de coisas que você precisa fazer, tá? Primeiro de tudo, o que a gente precisa ter para ter uma boa história? Um personagem. Eu sempre vou trazer para o nosso contexto, tá? O nosso contexto aqui é empreendedores, tá? Empreendedores que estão empreendendo, que estão querendo ganhar dinheiro, que estão construindo seus negócios, que estão construindo sua vida. Então, esse é o contexto em que a gente vai usar essas histórias que vendem, né? Histórias que as pessoas compram, assim, de você. E não só compram produtos, mas compram a sua vida, compram a sua jornada, compram a sua missão, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo é um personagem. Quando a gente está começando o nosso negócio, o único personagem que a gente tem, geralmente, é nós mesmos, tá? Tomando um café aqui já pra gente acordar juntos, tá, gente? Então, se a gente só tem a nós mesmos, você vai ter que olhar para você e pensar nas histórias que fazem sentido com o seu negócio. Isso é consciente. Não adianta você sentar no sofá e falar assim, deixa eu pensar. Não, você tem que... Lembra que a gente aprendeu aqui que a gente tem que tirar as coisas da cabeça e colocar no papel? Então, é isso que a gente vai ter que fazer. Nós vamos ter que tirar isso da nossa cabeça. Então, primeiro de tudo, o personagem. Quem são os personagens da sua história? Em alguns momentos podem ser seus clientes, em outros momentos podem ser seus sócios, em outros momentos podem ser você, em outros momentos podem ser seus pais. Lembra que quanto mais próxima a história é de você, mais fidedigna ela se passa, ou seja, tipo, mais próximo da realidade ela se encontra. Tem muita gente que gosta de contar a história que aconteceu com um amigo de um amigo meu. Tinha até um quadro, acho que num desenho que meus filhos assistiam, que era assim, então aconteceu com um amigo de um amigo meu, ou então um amigo de uma amiga de um, sabe? Tipo, a história fica muito distante. É possível? É possível. Mas dentro do seu permeado aí, né, da sua história, é importante que ela seja próxima de você, porque a gente está sempre pensando do ponto de vista de negócio. Então, você vai ter que ter um personagem, você vai ter que ter um ambiente, você vai ter que ter um conflito, ou então alguma coisa acontecendo, e você tem que ter uma mensagem com essa história. Essas são as 4 etapas de uma história importante. Então,
Anota já aí na sua cabeça, nas suas anotações, no seu celular, no seu papel. As minhas alunas dedicadas já vêm com papel e caneta na mão. Então, o que vocês vão anotar? Vocês vão falar, pô, o que eu tenho que ter nessa história? Né? Uma história que vem de um bom personagem, um bom ambiente, um bom conflito e uma boa mensagem. Se você deixa algum desses elementos de fora, o que acontece? A história, ela fica desconexa, sabe? Se vocês assistiram um filme já que é do Batman vs Super-Homem, tipo, nada com nada, sei lá, aparece o Batman, daí aparece o Super-Homem, daí aparece o Batman, daí aparece o Super-Homem. Tipo, a história não tem conexão. Você fica olhando para aquilo e falando, tá, e daí? Esses dias a gente estava assistindo aqui em casa uma história. Eu gosto muito de ver filme que não é Hollywood, tá? A gente estava assistindo um filme, Todos São Sereia, uma coisa assim, um filme chinês, gente. Netflix. No Netflix. Dá para vocês assistirem lá. Sei lá, a gente assistiu meia hora do filme e, tipo, dava para assistir? Dava. A gente tava achando interessante até tal, mas não tinha nada, não tinha pé nem cabeça. Tipo, apareceu um personagem aqui, outro personagem ali, outro personagem ali. Acho que no final desse filme, eu vou ter que assistir até o final, porque eu não consegui assistir até o final. Provavelmente vai ser igual música country, sabe? Essa daqui, a Esté teve um caso com aquele cara teve um filho com a outra mulher, e aquele filho sou eu. Tipo, sabe, é alguém de fora contando aquela história narrativa terceirizada. E no seu negócio, ela precisa ter começo, meio e fim, para o seu cliente entender. Aí ele, mas onde que eu vou contar a história? Você não tem nem cliente ainda. Você vai contar nas suas redes sociais, você vai contar. A história é a forma que você transmite muitos dos aspectos que o seu negócio tem, tá? Vamos começar dando exemplos aqui, tá? Elementos da história, para anotar. Personagem, tem que ter sempre um personagem, tem que ter sempre um ambiente onde se passa a história, tá? Tem que ter um conflito, ou seja, alguma coisa que está acontecendo ali. O Rafa vai anotar para vocês também, tá? Personagem, ambiente, conflito e mensagem. Esses são os elementos de uma boa história, especialmente uma boa história usada dentro do contexto de negócios, tá? Pode ter outros elementos? Pode. Tem a jornada do herói? Tem a jornada da heroína? Tem. Não é o caso. A gente está pensando em construção de história que vende, ou seja, personagem, ambiente, Rafael, tem ordem. Personagem, ambiente, conflito e mensagem. E, claro, tem que ter um começo, meio e fim, né? Qual que é o objetivo da gente ficar contando história aqui? É a gente transmitir as nossas mensagens de uma forma inesquecível, gerando uma conexão emocional. Vou começar aqui mostrando um pouco da minha história para vocês, para que vocês entendam isso e para que a gente consiga encaixar no conflito, tá? O que trouxe, né, a Aline para empreender? Por que a Aline veio aqui, né, e decidiu que queria sair da onde estava, da empresa que estava, do negócio que estava, ganhando que estava, para vir para cá? O que me trouxe para cá? Então, nesse caso, eu sou a personagem, tá, gente? O ambiente em que eu estava, o ambiente em que eu me situava, era um ambiente corporativo. E, gente, o ambiente corporativo, ele é extremamente inadequado para mim. Eu até brinquei ontem numa das respostas da caixinha de perguntas, falando assim, ó, na minha vida, na forma que eu levo a vida, não tem espaço para o 8. Para mim, tudo é 80, sabe? Tipo, tem gente que é 8 ou 80, não, eu sou sempre 80. Sempre vai ser muito, sabe? Muito forte, muito intenso, muito rápido, muita coisa, muita entrega, muito. Sempre é muito. Um estado de abundância total. E mesmo nas coisas ruins. Quando as coisas acontecem ruins, elas são muito ruins, elas são muito desafiadoras, elas são muitas vezes a mesma coisa. Esse é um histórico que se repetiu na minha vida. E no ambiente corporativo, aquilo era muito inadequado. Eu até quero trazer aqui para vocês uma situação. Era comum, tá? Agora são 7h40, vamos supor, eu devia estar perto de entrar na empresa. E o pessoal chegava na empresa e onde ficava a minha mesa, ali no administrativo, né? Por fim, na última empresa que eu estava trabalhando, deveria ter umas 20 pessoas, talvez 15 pessoas naquele ambiente, naquela sala, tá? Que é o administrativo mesmo. Então, cada um ia, sentava na sua mesa e ficava quieto. Silêncio, gente, assim, ó. Daí você entrava naquela sala, uma sala enorme, e você escutava assim. E era comum o ambiente estar esse silêncio. Gente, eu não sou um ser silencioso, nunca. Mesmo que eu queira, entendeu? Meu sapato faz barulho, a minha bolsa faz barulho, meus anel faz barulho, minha pulseira faz barulho. Eu faço barulho, falando. Eu passo o tempo inteiro falando, gente. Vocês não estão entendendo. O tempo inteiro eu não consigo ficar quieta. Então eu tava na frente do computador, pois é, a gente vai ter que fazer isso aqui. E a moça que ficava perto de mim, que era do financeiro, ela ficava tipo, o quê? Demorou um tempão para ela se ambientar com aquilo.
Então, eu era um negócio muito desconectado, sabe? Tipo, tinha um ecossistema que funcionava. Então, para começar, eu já chegava de manhã falando, cantando, conversando, e eu falava, bom dia, gente! E o pessoal não respondia, tipo, bom dia. Tipo, cara, aquilo ali para mim, sem brincadeira, um dia após o outro, quando chegava esse momento, chegava a me dar um mal-estar. E assim, ó, até na hora de ir pro trabalho, na hora de ir para a corporação, né? Estando lá naquele. Pô, era bonito, mente legal, sabe? Era até meio geladinho, assim, do jeito que eu gosto mais friozinho o negócio, enfim. Eu lembro que até para ir, como eu ia passar o dia todo, chegou uma época que eu comprei uma pequena mala, para poder levar as minhas coisas para a empresa. Tipo, isso não é mentira, é verdade. Mentira. E não é uma mala pequena. A gente tem a mala até hoje. Tá, é uma mala, gente, uma mala. E eu levava as coisas, tipo, levava os rangos, levava as comidas, levava as boias, levava água, levava isso, levava livro. Cara, gente, eu não sei, eu tinha tinha que levar, entendeu? Sei lá. Quando tinha estoque, coisa de maquiagem, coisa disso, coisa daquilo, levava lá, minha mala. Então, vocês imaginem eu chegando e numa situação super ruim. Por quê? Porque no ambiente em que eu estava, naquele momento, a pessoa que tinha sido historicamente sempre a gerente, né? A gerente administrativa ali, logo abaixo do diretor da empresa, é minha tia. E ela já tinha um relacionamento muito bom com aquelas pessoas. E ela já tinha um modus operandi, um jeito de ser. E quando eu entrei, ela saiu, mas não foi porque eu tirei ela, ou porque eu entrando lá, só que as pessoas ficaram com essa sensação de que, sei lá, eu tava tirando ela. Mesmo eles sabendo que em algum momento isso ia acontecer, já que a empresa era do meu pai, né? Então, tipo, em algum momento eu poderia acontecer, mas ela poderia ficar, ela teria espaço para ela na empresa. Ela não quis, naquele momento ela quis sair, fazer outra coisa. Como ela tá querendo sair, ela tá na empresa até hoje, a empresa foi vendida, mas ela já tá querendo sair de novo. Então, assim, é estressante aquele ambiente. E eu chegava lá, cara, a Aline não servia para aquilo, não servia. Assim, tipo, eu era inadequada. Agora eu vou te contar o que acontecia no dia a dia. Poxa, era comum os clientes me ligarem e aquilo virava conversa. Ah, mas e daí? O que aconteceu? Porque eu nunca. Quando você me liga como cliente, eu não estou só preocupada com o problema do cliente, eu estava preocupada com a pessoa. Se aquela pessoa estava bem, às vezes ligava alguém diferente. E assim, o que aconteceu? Eu comecei a me relacionar bem com os clientes, mas o ambiente em si de trabalho, para mim, era extremamente inóspito, sabe? Eu tinha que ficar quieta. Daí depois começou aquelas coisas do fofoca, tipo, ai, não. Por exemplo, eu amo vela aromatizada, cheirinho. Então, na minha mesa tinha. Daí eu até perguntei, e daí, gente, vocês acham ruim? Acham bom? Daí tinha gente que não gostava, daí ficava com cara feia. Aquilo era muito ruim, gente. A sensação de estar naquele ambiente era muito ruim, era, tipo, muito desagradável. Sabe? Tipo, eu me sentia, tipo, ninguém falava, eu falava, ninguém falava, eu perguntava, ninguém respondia. As pessoas sempre mudas, assim, quietas. Tipo, gente quieta. Imagina você entrar numa sala com um monte de gente quieta. Eu peguei medo de trabalhar em lugar assim. Sabe, eu não sou quieta, nunca vou ser quieta, eu nem quero ser, eu quero que as pessoas entrem, eu quero que os clientes falem, eu quero que as pessoas fiquem. Vocês entendem que eu já mostrei para vocês aqui o personagem, já mostrei para vocês o ambiente, já mostrei o conflito, ou seja, eu não percebia naquilo lá. E qual que é a mensagem? Mesmo que eu quisesse, e mesmo que aquilo fosse predestinado para mim, eu não estava apta para aquele lugar. Foi nesse momento, foi nesse ambiente que eu percebi que eu não pertencia àquilo, aquele ecossistema não era meu. Aquela cultura daquela empresa não era minha. Mesmo que eu tentasse melhorar, que eu chamasse as pessoas para falar, não se adequava. Não se adequava. As pessoas não queriam. Aquele ambiente foi criado para ser assim. Você imagina você, empreendedora, assim, pegando fogo para fazer as coisas acontecerem. E cada vez que eu levava alguma coisa, vamos fazer isso nesse cliente, a pessoa pensava, tipo, para quê? O cliente tá quieto lá. Você vai fazer mais coisa para ele, é mais serviço para mim. Aquilo não fazia sentido nenhum para mim, nenhum, nunca fez sentido. Eu falava, cara, não vai dar certo, mas a gente seguiu tentando. Até que quando eu saía da empresa no final do dia, já morta, assim, cansada, a gente chegava em casa, daí eu via minha filhinha, a babá vinha me falar assim, ai, hoje foi tão legal, hoje ela fez isso, hoje ela estava falando, hoje ela andou, hoje ela desenhou. Cara, teve vários dias que eu sentava e chorava, sem brincadeira. Eu falo, cara, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Tipo, eu tô deixando a coisa que mais importa para mim, a coisa que é mais.
mais importante para ir para um ambiente onde eu não sou bem-vinda, onde as pessoas não me entendem, onde eu não posso expressar o que eu penso ou o que eu quero, ou a forma que eu gostaria que as coisas funcionassem. Tudo eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, amém, para alguém. No caso, era meu pai, né? Era mais difícil ainda, gente. Qualquer coisa, se fosse assim, ó. Então, olha só, você acha que não vale a pena a gente fazer isso aqui? Não, sei se você não sabe nada. Eu nunca sabia nada, eu nunca vou saber nada comparado ao meu pai, né? O cara me gerou, ele olha pra mim e fala, essa pirralha aí, cheirando leite. Entende? Até que eu falei, não, cara, não dá. Não vale o preço. Não vale. Eu quero ficar com os meus filhos. Eu não pertenço a esse ambiente. Eu não me comunico nisso. Vou ter que lutar pelo que eu quero. Foi o momento da ruptura para mim. E talvez o seu momento de ruptura não tenha sido assim. Sabe? Trabalhar em empresa familiar, gente, todo mundo fala, nossa, deve ser muito bom. Ah, mas também você tá trabalhando com meu pai. Eu não sei para vocês, mas para mim, meu pai, cara, para vocês terem uma ideia, os meus amigos chamavam meu pai de Saddam Hussein. Esse era o apelido do meu pai, entendeu? Para você ter uma ideia, o pessoal da faculdade, quando ia falando, pelo amor de Deus, não faz trabalho na casa Aline, por favor, não. Ninguém queria. Tipo, ele sempre foi muito sério, muito fechado, muito trancado, sabe? Tipo, era muito desafiador. E, gente, mesmo sendo desafiador, não era triste, tá? Não se preocupem. Teve momentos que foram tristes, assim, que eu chorei, que eu passei raiva, normal. Mas me construíram como empreendedora, sabe? A preocupação do meu pai... E assim, ó, pensa num general... Vocês assistiram o filme Mulan? Então, você pensa num general que tem a obrigação de formar um filho para ser general do exército. No exército, você está em guerra. As pessoas vão perder braço, vão perder pernas, as pessoas vão morrer. Você não pode se abalar. O meu pai me criou para essa guerra. Meu pai me educou para fazer essa guerra. Hoje é muito mais fácil porque eu tive que passar por isso. Durante o processo, eu queria matar ele, tá? Eu tive vários chiliques, assim, tipo, eu não vou mais fazer isso! Tipo, não na frente, tá? Nunca gritei na frente das pessoas, nunca fiquei batendo de frente na frente das outras pessoas. Eu esperava, ia na sala dele, daí falava, daí quebrava o pau, daí ele me botava no meu lugar, daí eu voltava feliz da vida. E você quer ver o bicho ficar bravo? Era se eu chorasse, tá? Tipo assim, às vezes ele ficava muito bravo com alguma coisa e não era difícil. Meu pai era bem, como eu falei, né? Saddam. Meu pai era bem imponente, assim, especialmente comigo, especialmente com as pessoas da família. Então, isso acontecia muito. Gente, esse foi o meu começar, tá? Esse foi o meu começo, não foi o meu fim. Eu ainda não cheguei no meu fim. A gente tá construindo o meio junto, sabe? E você pode ter começado por outras razões. Você pode ter começado a empreender porque você tinha que pagar suas contas. Você pode começado a empreender porque você precisava muito ficar perto dos seus filhos. Você pode ter recebido um chá. Você falou, cara, não, eu não faço mais parte disso. Você pode ter só a necessidade financeira de empreender. Você fala, poxa, eu preciso pagar minhas contas. Minha casa caiu nos pedaços, eu quero construir. Esse pode ter sido seu chamado. Uma coisa bem importante. Tem que ser claro para você. Não precisa ser ultra nobre, mas pode ser. Tem pessoas que largaram corporações para montar sua ONG, para salvar animais, porque ela não aguentava viver com a pressão de ver aqueles bichos sendo maltratados. Tem pessoas que largaram seus trabalhos tradicionais para poder ir trabalhar, sei lá, com alimentação, doar alimento para as pessoas que estão passando necessidade. Tem pessoas... O seu chamado pode ser ultra nobre, como ele pode ser apenas uma necessidade mesmo. Meu pai começou a empreender porque ele casou com a minha mãe, a minha mãe estava grávida, a criança estava chegando, entendeu? As contas estavam batendo na porta e a vida foi essa. Não teve glamour, teve um chamado, uma necessidade. E a sua necessidade é o seu chamado. Então, essa é a sua história. E aí, gente, vem a primeira parte. A gente está passando por uma jornada. Eu vou contando para vocês etapas da jornada. Né? Você vai contando para o seu público etapas do que você está vivendo, etapas daquilo que você passou. A minha necessidade... E assim, ó, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está passando agora por uma situação difícil. Sei lá, seu negócio não está vendendo muito bem, você precisava estar vendendo mais. E você está com uma necessidade. Poxa, você não tem nada de errado na tua rede social você contar. Você fala, nossa, eu comecei a empreender por necessidade, eu já precisava. E... O ano de 2020 foi extremamente desafiador, eu tive que me colocar em situações para aprender mais sobre isso, mas hoje eu tô aqui e eu sei que as pessoas que estão aqui se interessam pelo meu produto e cada um que compra o meu produto me ajuda a continuar sustentando minha família, continuar ajudando. Você que compra meu produto,
ajuda ativamente a construir as nossas condições. Isso é incrível. Além de resolver a sua necessidade, você também me ajuda. Não tá errado, tá? Eu sei que parece, tipo, o papo de sinaleiro, assim, aquele pessoal que pede dinheiro no sinaleiro e levanta a placa assim, escrito fome. Pô, pra mim, aquilo ali corta meu coração. A pessoa escreveu uma placa dizendo que tá com fome, mas é certeiro que vai ganhar meu dinheiro, sabe? É certeiro que vai ganhar meu dinheiro. Porque eu vou ficar mal com aquilo. Então, você não precisa deixar a sua pessoa se sentindo mal, mas você pode sim dividir a sua jornada, tá? E existem algumas características que fazem com que a sua história ela venda mais, tá? Eu já vou contar pra vocês. Tomar um golinho de café que tá esfriando, né, meu povo? Vamos lá, já pegou seu café, seu chá? Então vamos. Por exemplo, vou contar aqui pra vocês. Existem características que você pode desenvolver ou que você já tem e nem sabe, que você vai usar dentro do seu storytelling. Por exemplo, o Steve Jobs, ele era considerado um otimista definitivo. Por quê? Essa pessoa que é otimista, ela enxerga o futuro melhor, né, do que o presente e trabalha para que isso aconteça. Então, são características de quem conta bem história. Você está o tempo inteiro vendo alguma coisa acontecer. Por exemplo, por que raios eu venho todo dia de manhã aqui dar aula para vocês? Porque eu sei que é uma necessidade. Eu sei que quem está empreendendo não empreende muitas vezes sozinhos. Eu sei que muitas pessoas vão duvidar do que você está vivendo, do que você está desejando. Elas vão falar, vai dar tudo errado, capaz. Você vai ter que voltar com o rabinho abanando para a empresa do papai. Era o que falavam para mim. Até que ele entendeu que eu não ia voltar e que já estava dando certo. E ele decidiu vender a própria empresa. Ele também não queria mais. Entende? Essa é a minha história. Mas a sua história pode ser outra. A sua história pode ser diferente, mas podem ter pessoas. Então, você ser otimista e você tá olhando para um futuro que ninguém enxerga, só você, isso te transforma necessariamente num alienígena. É por isso que a gente usa o alienzinho, tá? Ninguém vai entender você. Só outros alienígenas. Só quem é de fora vai entender. É normal isso, tá, gente? Você pode ser aquela pessoa que, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades econômicas que você está vivendo, das incertezas, você faz planos corajosos. Você torna o mundo mais rico, mais próspero com seus planos. Isso é muito, muito importante. Tá? A gente vai, ao longo do tempo, se transformando. Sim, a gente vai parecer alienígena. A Leclô, roupa de mesa aqui, ó, tá aqui. Nem vou contar a história com a Leclô, tá, gente? Posso contar a história com ela. Leclô, você pode contar hoje a história. No final dessa aula, hoje eu vou deixar uma tarefinha para vocês e uma sugestão bem legal que vai ajudar o negócio de vocês, tá? Outra coisa, as suas ideias, elas têm força. Só que as ideias, elas não se vendem sozinhas. Eu sei, gente, por A mais B, que quem entra na mentoria e executa, melhora o lucro do negócio. Não foi uma, nem duas. Foram dezenas de pessoas que fizeram isso. Dezenas. Aconteceu comigo. Eu saí de uma situação e ficar salário zero, gente. Saí da empresa lá, acabou. Não tinha salário, não tem nada. Eu vim aqui com a cara e com a coragem para a internet para fazer para entender o que eu podia fazer. Entendi? Então, sabendo o que você pode fazer, começando a fazer, e com guia, com direção, é certeiro que as suas ideias vão vender. Só que elas não se vendem sozinhas. Você vai ter que trabalhar isso. Como você está aqui trabalhando. Que passaram, são pessoas que entraram em contato com você, é você quando você acertou, é você quando você errou. Quem nunca errou? Quem aqui tem uma história que melou com o cliente? Puta cagada. Vou contar uma história para vocês de um cliente nosso. Não da mentoria, tá? Na mentoria eu já até contei uma que não chegou a ser um problema. Na mentoria eu nunca tive casos de reembolso. Aliás, tive um reembolso que a pessoa foi no corona, ela comprou. Daí alguém da família adoeceu, pegou corona, ela falou, não vou poder fazer. Daí eu já devolvi no mesmo dia. Mas nunca tive aqui. Mas na empresa, meu pai do céu, gente, o que teve de problema com o cliente, não posso te dizer. Quer saber o rei dos problemas? A gente fechava o contrato, comprava os equipamentos do fornecedor, deixava tudo pronto e o fornecedor fofo não entregava. Não chegava, atrasava a mercadoria, atrasava a importação, atrasava o toner. Tô mentindo, tô falando a verdade. Cara, isso é só uma das histórias. Eu tenho umas 200 para te contar, se quiser. Conta uma, assim, um pepino, bem pepinaço. Você falou assim, puta, e agora, o que eu vou fazer?
a gente fechou o contrato com um órgão de classe aqui do Paraná, né? E a gente tinha que fazer um software, desenvolver um software com para automatizar todo o processo do cliente interno, tá? Puta, é um negócio muito massa. Eu vendi o boi voando lá, né? A gente já tinha ficado 5 anos com um processo bem legal, e aí depois eu vendi no início de 2019, a gente ganhou a licitação, pô, foi difícil pra caramba. Trabalhei já era nosso cliente por 5 anos, e aí a gente ficou mais... aí eu fiquei uns 2 anos programando fazendo a nova licitação, né, com o cliente. E aí eu saí em outubro de 2019, esses dias eu fiquei sabendo que ainda não fechou, ainda não acertaram o contrato, essa parte do contrato. Eu quero nem pensar no assunto, porque vai que o rapaz lá vem falar comigo, eu já saí faz mais de ano já, né? Então, essa é uma das histórias. Eu vendi o boi voando, os caras não entregaram ainda. Na época, eu fiz pesquisa, eu olhei os fornecedores, estava tudo certinho. Porra, a gente vai fazer. Corona, não conseguiram entregar as mercadorias. O Rafa saiu da empresa, a empresa foi vendida para outra empresa bem maior. Eles mudaram os procedimentos e o problema está lá. Ou seja, acontecem problemas com seus clientes, né, meus amores? A gente tem que buscar não ter problemas, mas é importante, até um problema ruim se torna uma história importante. Quer dizer, hoje, se eu tivesse que fazer novamente esse mesmo tipo de trabalho que ele ofereceu ali, eu ia pensar 20 vezes, eu ia falar, calma lá, entendeu? Calma lá, que vamos ver se esses fornecedores estão entregando mesmo. Não ia ser com esse de software, ia ter que procurar um outro. O problema do software, gente, é que geralmente envolve é quase como um artista, né? Uma pessoa que conhece muito do assunto. Aqui, ó, já deixei a cliente com metade do cabelo descolorido, outra parte não, semana de Natal. Fazer o quê? Acontece. Recebi a notícia que minha mãe sofreu um acidente e veio a falecer. Nossa, muito triste, acontece. Nossa, imagina que absurdo. Eu não ia nem ficar chateada, eu só ia pegar uma tinta na farmácia e passar. Eu falo, não, vai lá, resolve, vai na boa, entendeu? Vamos lá, viva a tintona preta e vamos ser felizes. Então, acontece, gente, vai acontecer. E os seus maiores problemas, aí, ó, gente, aqui, ó, arma secreta, tá? Ó, vocês, as pessoas que estão aqui presentes nessa aula, anotem isso que eu tô falando, isso é importante. Os seus maiores problemas são suas maiores chances de construir um excelente marketing. Quer ver como? Vou te mostrar. Casos reais de nossos clientes, tá? Nosso cliente, tá? Tem um restaurante, um dos clientes. Uma pessoa foi no restaurante, na transição ali do corona, que trocou, sei lá, ele comeu e achou comida péssima. Achou horrível. Foi lá e colocou no Google, no TripAdvisor, em todos os lugares que vocês podem imaginar, falando que o atendimento era lento, que tinha pouca variedade, enfim, fez as reclamações. O que fizemos? Pegamos as reclamações, primeiro de tudo, entramos em contato com a pessoa e falamos, ó, volta, se você quiser validar essa experiência, é de graça para você e para sua família comer. Volta. 1. 2, a gente pegou todas essas declarações que as pessoas deram publicamente e criamos ações falando sobre isso. Por que o nosso restaurante não tem pouca variedade? A gente tem isso. Olha a foto. Pá. Olha o que os outros clientes disseram. Pá. Beleza. Por que nosso restaurante não trabalha com mercadorias que não são na validade? Daí vai lá e mostra o fornecedor chegando, mostra as coisas, mostra as datas das notas fiscais. Gente, todo problema que você tem público se torna uma excelente campanha de marketing. Você já tem assim, ó, tatuada na sua cara o que o cliente está falando de mal. O que basta para isso funcionar? Fazer uma história boa. Transformar um problema em uma história que vende é uma habilidade que todo empreendedor tem que ter. Por quê? Porque é dinheiro na mesa, gente. Se alguém foi e falou que você é péssimo, vamos supor que amanhã entra alguém aqui no meu perfil e fala, nossa, sei lá, eu apliquei isso aqui que você falou e deu totalmente errado. Daí eu vou lá e falo, sabe o que a fulana falou? Ela falou que isso aqui deu totalmente errado. Eu vou te dizer por que deu errado. Deu errado por causa disso. Se você fizer assim, assado, vai dar certo. Poxa, eu transformei um problema numa excelente solução. Eu transformei um problema numa venda. As pessoas vão falar, caraca, é isso que eu tô errando. E vão se identificar. É por isso que a gente está falando. Lembra, personagem, ambiente, conflito e mensagem. Sempre vai ter. Tá? No caso aqui da Estúdio Van Fernandes, a personagem era a cliente e ela, o ambiente era o salão, o conflito foi que ela estava no meio de um procedimento e você teve que escolher entre ir atender a situação trágica da sua história, que a sua mãe faleceu,
e atender a sua cliente que estava com metade do cabelo descolorido. E a mensagem é: não importa o que aconteça, importa que você tenha uma solução para isso. Importa que a gente vai ter problemas com os clientes e a gente vai tentar resolver. E tem coisas que não tem como resolver, tem coisas que tá lá, entendeu? Pifou, não vai ter jeito de você resolver. E tá tudo bem. Vamos lá. Outra coisa que caracteriza um empreendedor que conta histórias é que a gente não tem muito certeza de que a gente está no caminho certo. Aliás, a gente é pago, enquanto empreendedor, não sei se vocês sabem disso, pelo risco, tá? Um bom empreendedor, ele sabe que ele está correndo riscos diversos. Riscos do produto não vender, riscos do serviço não ser bom, riscos de você não estar fazendo todo o procedimento contábil certo, risco de você contratar alguém para trabalhar para você, essa pessoa entrar contra uma ação contra você, mesmo que você tenha pago tudo certo, você está correndo milhares de riscos. Você recebe pelo risco de executar aquela função. Quanto melhor você administra esse risco, mais você ganha no seu negócio, tá? E esse risco é excelente na hora de contar suas histórias. Você sabe que é arriscado. Você sabe que você vai ter que fazer aquilo. Quando a gente contrata quando um cliente te contrata, a gente sabe que aquilo é desafiador. Recentemente teve uma cliente que veio falar sobre um projeto super ousado para mim na mentoria. É possível fazer uma mentoria sobre um projeto super ousado que envolve bastante planejamento? É possível, mas é um risco. Eu tenho que saber que eu estou correndo um risco guiando a pessoa sobre esse projeto, porque para ela também é um risco. A gente não tem nenhuma certeza. Ninguém fala, não, pode fazer que você vai vender. Não vai, você não tem como você saber. Imagina que quanta gente abriu loja no final de 2009, pegou Natal de 2009, e logo em seguida, em 2020, veio a pandemia. A pessoa teve que mudar toda a operação, tudo que fez. A gente até, inclusive, tem caso de cliente que comprou um negócio no final de 2009 e daí pegou 2020 inteiro na pandemia. Comprou um negócio funcionando, mas que mudou tudo. Acontece, tá, gente? E isso faz parte das suas histórias. Isso você vai usar. E agora, eu vou trazer para vocês um conceito bem importante, tá? Você tem que começar, a partir de hoje, e isso faz parte da sua linha editorial, que é a forma como você vai trabalhar nas redes sociais, a forma como você vai mostrar isso para as outras pessoas, você precisa construir um banco de histórias. O que é um banco de histórias? Você vai sentar e vai anotar quais são as histórias mais legais relacionadas ao trabalho, relacionadas a cliente, relacionadas à sua história. Esse banco de histórias, pensando nesses elementos que eu te passei, personagem, ambiente, conflito e mensagem, personagem, ambiente, conflito e mensagem. Esse banco de histórias é o que faz com que o seu perfil aqui no Instagram, por exemplo, não seja chato. Porque não tem coisa mais chata do que você só ver todo dia a mesma coisa, entende? As pessoas querem saber de você, elas querem saber como é que foi a experiência. Vou dar um exemplo. Ontem a gente comprou um joguinho para o meu filho, que é um dominó de palavra. Ele está na fase de construção de palavras e ele comprou esse joguinho. E assim, ó, gente, quando eu compro de alguém, tudo isso que eu tô falando para vocês, tá? E eu procuro, e essa pessoa, inclusive, até ela tá prospectando para ser cliente, ainda não é cliente, mas ela tá querendo, assim, tá no fechamento. E o que acontece? Eu sei que ela precisa disso. Então, geralmente, eu compro de você, eu já vou pensando, qual que é a história que eu vou te dar desse produto? Mas por que eu faço isso? Porque eu sei que é importante para quem empreende, sabe? Então faz o seu banco de histórias. Começa a pensar em todas as histórias que você viveu, tudo que deu muito errado, tudo que deu muito certo, história muito engraçada. O pessoal adora escutar a história minha me cagando nas calças, é incrível. Eu tenho um monte de problema que eu não posso comer leite, glúten, se eu comer, me dá maior piriri. Então toda vez que eu vou contar, você adora, se mata de dar risada, é muito engraçado. A gente sabe quais são as nossas histórias que fazem mais sucesso, mas quais são as histórias relacionadas ao trabalho que a gente pode usar? Tá? Se torne um contador das próprias histórias. E aí vem um aspecto importante. Empresários de sucesso, eu até anotei o nome, depois eu tirei daqui, porque não importava. O cara que criou o Starbucks, o que ele pensou? Ele falou assim, olha, eu tenho duas chances. Eu vou vender um produto que é commodity, que no mundo inteiro tem. O meu não é o melhor, tipo, ele nem tem condições de vender, tipo, o melhor grão para o café, né, do Starbucks. Mas eu posso contar uma história. E eu posso criar histórias a partir do meu produto. Então, por que o Starbucks é uma febre no mundo? Porque o cara conta história em tudo. Pô, para começar, o copo vem com o seu nome. Por que você acha que eles colocam o seu nome? Para te conectar. Você se torna um personagem. Depois, eles têm 200 tipos diferentes de copo, um mais legal que o outro. Eu sou a pessoa que viaja e compra copos do Starbucks.
Eu sou a pessoa que adora ganhar copo do Starbucks. Tipo, você viajou, foi lá, minha sogra foi pro Peru, ela foi para Istambul, e ela traz para mim 2 coisas que eu adoro: copo de lugar, onde tem escrito, e imã de geladeira. Adoro! Tipo, um negócio que é fácil, todo mundo que viaja, tipo, não fica naquela obrigação de te trazer um presente caro, uma coisa, entendeu? E você fica com aquela lembrança, a pessoa lembrou de você, tá tudo certo. E o cara da Starbucks, ele falou assim, ó, eu posso contar a minha história trágica, ele teve vários desafios na história dele, mas eu posso também contar a minha história da melhor forma. Então é isso, quem conta a história, né, os inspiradores, também é inspirado pela própria história. A gente podia sentar hoje aqui, nessa aula de manhã, e eu contar a história da minha vida com todos os aspectos que foram muito tristes. E eu tive momentos da minha vida muito tristes mesmo, tragédias. Horríveis, assim, dava para contar detalhes, dava para sair, deixar todo mundo saindo daqui, sabe, triste, mal. Tem porquê? E agora, você vai contar para você essa história a vida inteira? Tipo, você vai ficar contando a sua história ruim? Ah, eu errei nisso, mas também eu fiz isso. Para quê, cara? Você tem que começar a contar a sua história inspiradora. Isso aqui aconteceu, foi uma droga. Eu superei. Bem ou mal, com trauma ou sem trauma, superei. Daí aconteceu de novo outra coisa. Eu superei também. Sabe? Você vai continuando. Conte a sua história de uma forma que ela te inspire e inspire os outros. Isso é muito importante. E aí vem a pergunta que é a chave de tudo isso. O que alegra o coração? Bons empresários, bons empreendedores, e nesse livro que se chama Storytelling mesmo, tem conta várias histórias, tá, gente? De empreendedores, assim. A Oprah conta a história dela, é muito legal. Ela fala, eu odiava, olha a Oprah, eu odiava ser apresentadora de programa. Por quê? Porque ela não podia imprimir nenhuma opinião. Ela tinha que ficar quieta. E ela não gostava de ficar mostrando histórias aleatórias, tipo, sei lá, vou dar um exemplo aqui, a Fátima Bernardes, sabe? Vamos falar hoje sobre o mel das abelhas sem picão. Tipo, cara, é legal, mas, pô, a Oprah não queria, ela queria transformar. A Oprah queria ir lá e falar, caramba, olha esse cara, olha o que ele fez, ele pegou e foi lá, isso que foi difícil, ela faz isso. Foi por isso que ela ficou tão forte, ela entendeu o que alegrava o coração dela. Agora, o que alegra o seu coração? E se seu coração se alegra em ganhar dinheiro, meu amor, não tá errado. Você é uma empreendedora, você quer ficar rica, mais rica do que você já tá. E se você tá aqui é porque você quer ficar mais rica, e tá tudo bem você querer ficar rica. Sabe, você vai contar mais histórias. E essas histórias, elas precisam alegrar o seu coração e alegrar o coração do seu cliente, sabe? Por que vocês estão aqui me escutando hoje falar sobre isso? Porque em algum aspecto, o que eu tô falando para vocês é útil. O que eu tô falando para vocês conecta com vocês. Né? Em algum aspecto, a nossa história se encontra. Nós somos empreendedoras. E se a gente é empreendedora, a gente tem essas dores, a gente tem essas pulgas atrás da orelha, a gente tem história para contar. E as nossas histórias precisam vender. Tá? E todo conteúdo que você coloca na internet é uma história, é uma parte da sua história. E é a história que você decidiu contar de você mesmo. Ou seja, se você está contando a história de você mesmo, todos os dias aqui na internet como conteúdo, chances são de que você está construindo mais pessoas conectadas com você. E é tudo rica, só tem gente rica aqui. Entendeu? Vocês são. Agora, qual é a história que você está decidindo contar de você mesmo? Complementando aí o seu negócio, enquanto empreendedora. Ah, obrigada, Camila. Obrigada, gente. Sabe? Qual que é E aí, ó, vale a pena vocês lembrarem. Quais são os momentos em que você teve superação? Quais são os momentos em que você teve obstáculo? É importante você falar. E mesmo, gente, vamos lá. Se eu quisesse contar para vocês aqui uma história, vamos transformar a história da Aline numa história... Gente, eu era uma pessoa normal. Tipo, zero nada de, tipo assim, de especial, sabe? Uma pessoa normal, de pele normal, geralmente até mais escurinha do que a maioria das pessoas da minha escola, tipo, sou mais morena. Era comum eles me chamarem de preta na escola onde eu estudava. E zero care, sabe? Tipo, tá bom. Eu tinha o cabelo castanho, tinha o olho castanho, nunca fui magrela, nunca fui exótica, não era de ficar falando muito. Cresci numa família de classe média, onde os meus pais lutaram muito mesmo para construir um patrimônio. Quando as empresas dos meus pais começaram a ganhar muito dinheiro, começaram a crescer, continuei levando uma vida normal, estudei,
Tipo, estudava bastante. Minha mãe era cabeleireira. Quando meu pai teve condições de me pagar uma escola ainda melhor, que era considerada escola de rico, assim, aqui em Curitiba, eu era chamada de filha da cabeleireira durante muito tempo, tá, gente? As pessoas mal falavam comigo, eles falavam, você é a filha da cabeleireira. Esse era o tratamento que eu recebia lá, na escola. Eu posso te contar essa história. Ou eu posso te contar o que eu via na época. Eu falava assim, dane-se que eu sou filha da cabeleireira. Eu era modelo. Tava magra, passando fome. Minha meta era passar fome, ficar magra e conseguir uns jobs. E a galera tava lá falando que eu era filha da cabeleireira e eu, picava a mula da escola e ia lá para fazer casting na cidade inteira. Gente, tem mais uma boa ainda. Ao longo da minha vida, eu sempre fui muito, muito peluda, tá? Que vocês não conseguem ver. E o principal apelido que pegou na minha vida inteira era Lobis Mulher. Gente, eles me chamavam de Lobis Mulher, juro pra você. E toda vez, agora eu rio, tá? Mas eu chorava na época que eu era mais nova. Toda vez que começava a lua cheia e eu passava, o pessoal gritava, au! Juro pra vocês, cara, eu passava, eles faziam, au! É foda, cara. Imagina você ser assim, tipo, e é bom fazer bullying em mim, tá? É bom fazer bullying em mim, era pelo menos, porque eu ficava sentida mesmo, eu ficava chateada. Eu ficava muito chateada, eu peguei trauma disso, eu fiquei muito, muito traumatizada. Até hoje, se dá uma zoadinha em você fica chateada? Eu tenho tendência, e assim, isso é coisa de criação, tá, gente? Mais uma história aí pra vocês. Exatamente, as pessoas tinham muito preconceito, falavam assim, a filha da cabeleireira, ela é filha da cabeleireira. E assim, demorou, tá? Demorou até eu engajar, demorou até... Só que assim, a minha personalidade, a minha história me levou até aquele momento. Então, tipo, eu não tinha sobrenome. Tá vendo? Miss Bunda, puta merda, o povo sacaneia, né? E, gente, o bullying era tão forte, porque já vou te contar por que ele era forte. Que teve um dia, na 8ª série, e na segunda 8ª série, eu reprovei a 8ª série, tá, gente? Na primeira 8ª série, comecei a ser modelo, e estudava num colégio super difícil aqui de Curitiba, enfim. E daí, na segunda 8ª série, eu fiquei, tipo, cara, eu mudei, assim, eu me transformei, fiquei muito mais dedicada, enfim, era representante de classe. Quando eu voltava do intervalo, para começar, nesse ano, eu passava intervalo sozinha, tipo, ninguém ficava junto comigo. Era difícil, assim, eu tinha 1 ou 2 amigas, assim, e isso tudo se dava pelo fato de que eu não comia, primeiro, tá? Porque eu tava na pira da dieta, de emagrecer, de ser modelo, enfim, era o ano que eu tava mais trabalhando de modelo. Tipo, eu fiquei 1 ano sem fazer nada e outro ano trabalhando muito. E eu entrava na sala e o pessoal escrevia assim, no quadro, juro para vocês. Aline artificial, usa lente de contato, unha postiça e vem sem calcinha para a escola. Porque a minha mãe me obrigava a usar calcinha fio dental para não marcar na calça do uniforme. E não aparece a marca, entendeu? E eles escreviam isso no quadro. Vocês entendem que você podia passar a vida inteira contando essa história de um jeito engraçado, como hoje eu olho e acho engraçado. Na época eu ficava puta. E daí eu lembro da professora, que era freira, falar o seguinte, quem foi que escreveu isso dessa menina na escola? Quem foi que escreveu isso? E eu ficava tipo, vem agora aqui, vem me peitar agora. Tipo, me achando, entendeu? A professora tá me defendendo, porque eu tava fazendo bullying. Só que isso gerava mais bullying, as pessoas ficavam com mais ódio de mim ainda, entende? Porque eu falava aquilo ali. E chegou um ponto que eu falei assim, dane-se todo mundo, não precisa de ninguém. Dane-se todas as pessoas, não preciso de ninguém para ser o que eu preciso ser. E foi assim que eu fui tocando a vida. Eu falava, quem quiser chegar junto, vamos. Quem não quiser, fica para trás. Eu fui tocando, gente, trabalhando, fazendo minhas coisas. Ficava mais com os meus primos, fortaleceu muito meu relacionamento com a minha família. Muito, muito, muito. O fato de eu não ter tantas pessoas de fora. A minha história, como foi uma história complicada, né, teve muita violência no começo da vida, tipo, lá com os 14 anos. Então, eu demorei para querer, tipo, namorar, ter relação. Eu tinha medo disso, então eu namorava, mas era aquele namoro da escola, sabe? Vamos se ver no sábado às 6 horas no cinema? Tipo, vamos. Nos outros dias eu vejo os outros. Era assim. Então a história de vocês, a história que você decide contar de você mesmo, pode ser uma história maravilhosa, pode ser os aspectos que você conseguiu ultrapassar, pode ser tudo que deu certo, pode ser uma história normal, você tem que escolher. Faz aí o seu banco de histórias e usa isso de conteúdo dentro do seu negócio, tá? Enquanto empreendedora, você tem que mostrar tudo que deu certo e também tudo que deu errado. Ninguém se conecta com a gente que é perfeita. Mas, gente, eu tô assim, quilômetros de distância de ser perfeita. Não, você é perfeita para mim, Para você, né, meu amor? Mas que todo pé torto tem uma bota furada que serve, né, meu amor? A gente se achou. E até nisso, gente, ó, eu posso contar para vocês. Eu e o Rafa, a gente se conheceu numa situação super
assim, inóspita, digamos. A gente viajou para a China, uma viagem de trabalho, para vocês verem como o trabalho era presente na nossa vida, na minha e na do Rafa, tá? Do mesmo segmento, quer dizer, tipo, um segmento super específico, que era outsourcing de impressão, né? Locação de máquinas. Era uma viagem prêmio, ou seja, a empresa que ele era sócio com o irmão dele, trabalhava, e a empresa que eu trabalhava com meu pai, ganharam essa viagem, a gente foi, se encontrou na viagem lá na China. Quando a gente se encontrou, os dois estavam comprometidos, bem comprometidos, tipo, os dois não podiam ter nada, mas não teve jeito, a gente falou, é pra ser, entendeu? Um pé torto sempre reconhece sua bota furada. E a nossa conexão com o trabalho, a minha conexão do Rafa com o trabalho sempre foi muito forte. E a gente sempre teve o trabalho como um aspecto em comum no nosso relacionamento. Eu acredito que isso tenha sido um fator decisivo para a gente conseguir trabalhar juntos hoje. É lógico que sai pau, é lógico que a gente briga. É lógico que tem. Você vê que nessa história tem aspectos que não são legais. Poxa, os dois namoravam na época, não era um casamento, mas os dois namoravam. Entende? Tipo, beleza, ok, a gente entende, acontece, era namorinho, eu tinha lá meus 22 anos, o Rafa tinha 24, né? A gente era novinho, ok, mas tem coisas erradas aí, e todo mundo faz coisa errada, todo mundo erra. Então não esconda os aspectos da sua empresa que são ruins. Não tenta esconder do seu cliente, não tenta melhorar, conta a história, aprende a contar a história sempre, tá bom? Ó, não tá nem perto do fim da aula, mas como já passou muito, gente, eu vou passar para a parte mais importante aqui, tá? Que é o seguinte: as suas histórias pessoais, elas vão te ajudar a construir esse banco de histórias que você vai usar no seu conteúdo, tá? Esse banco de histórias é bem importante para você fazer alternar. Então, hoje você postou produto, depois você vai contar uma história sobre o produto, sobre o material, sobre você, sobre o negócio, sobre você empreender. Sempre você vai contando histórias, tá? É bem importante. As suas histórias pessoais, elas são a sua vida e são as suas visões da vida, tá? É bem importante vocês verem. É por meio da história que a gente educa a nossa audiência, é por meio da história que você educa o seu cliente. Ou seja, se para mim a família é um valor importante, se eu valorizo muito a família, tipo, é uma coisa que para mim é prioridade máxima, quem não valoriza ou quem não se relaciona com esse valor, provavelmente já se afasta contando a história. Fala, não, nada a ver. Entende? Olha para isso e fala, nada a ver, não dá nada a ver. Você entende que a história vai conectar? E aqui uma coisa bem legal para vocês saberem, tá? 87% dos 150 primeiros nomes da Forbes, dos mais ricos do mundo, são excelentes storytellers. Eles têm uma relação forte com contar histórias para vender. Tá? Todos eles. Então, ou seja, tem um ou outro que conta menos, que é um pouco mais escondido, mas a maioria conta muito bem histórias. E agora, gente, vem a parte importante dessa aula, que é a parte que vocês aplicam no negócio de vocês, tá? Vocês vão usar histórias pessoais, vão usar analogias da história de vocês vão construir aí o banco de histórias de vocês, tá? Façam sempre pensando da forma fácil para o seu cliente compreender. Lembra, personagem, ambiente, conflito, e o último elemento eu esqueci já, e a mensagem, que eu estou pensando que eu vou falar depois. Então vamos, personagem, ambiente, conflito e mensagem. Agora, gente, nossas marcas, nossas empresas, o nosso trabalho, ele é uma coletânea de narrativas sobre você e sobre o seu trabalho, sobre o seu produto e sobre o seu serviço. Agora vem o grande pulo do gato. Agora vem o momento que eu quero que vocês pensem. Construíram o banco de histórias de vocês? Legal. Vocês vão começar a usar. Então, você vai fazer um post sobre produto, um post sobre como usar, um post técnico explicando alguma coisa que você faz. De repente, você vai fazer um post história. Um post onde conta a sua relação com aquilo que você está vivendo, a sua relação com aquilo que você faz. Tá? Isso vai construir e educar a sua audiência. Só que você precisa de mais. Se você tem produto e se você tem serviço, você precisa que as pessoas contem as histórias dela com relação a você, tá? E aí, gente, vale um concurso. Isso é super legal para você fazer com os clientes, sabe? Sua melhor história, o seu melhor momento comigo. Então, vamos supor aqui a Kelly tem loja de roupa. Ela vai fazer um concurso cultural com as clientes, onde a cliente vai ganhar um look, né, vai dar, vai ganhar, sei lá, tantas peças, uma blusa, uma calça, vai ganhar um look. Se ela contar a melhor história
Tipo, o que aconteceu, o melhor momento que tem com uma peça da loja dela. Você vai falar do serviço. Poxa, uma história, eu vou fazer um concurso cultural com os meus clientes, os meus mentorados, para contar qual foi o melhor momento que ele teve de transformação na mentoria. E daí eu dou um prêmio para essas pessoas. Você pensa em alguma coisa, você premia os seus clientes por falarem a melhor história que viveram com você. E pode ser mais engraçada também. Tá? Eu tenho uma cliente, por exemplo, que é a Camila, que ela, quando ela foi contratar a mentoria, ela ligou para outra cliente minha. Já contei essa história, mas vou contar de novo. E a grande coisa de quem conta a história é que às vezes você repete, tá? E ela ligou para minha outra cliente e ela perguntou: e daí, como é que foi a mentoria? Falou: não, Deus o livre, não faz mentoria com ela, não. Nossa, é péssimo, você não vai gostar, não dá, não peça. Daí ela começou a rir, essa outra cliente começou a rir. E a outra que estava ligando para fechar a mentoria começou a ficar desesperada. Falou: meu Deus, por quê? Daí aqui começou a rir, falou assim: porque ela não tem tempo para você, ela tá trabalhando para mim. Ela precisa trabalhar comigo. Ela trabalha para mim. Daí depois ela deu risada e falou: não, é brincadeira, pode contratar, você vai adorar, vai fazer isso, vai ser super legal, você vai gostar. Então, seus clientes têm momentos, poxa, ela sempre tem boas ideias, sempre tem boas sacadas, vai te ajudar um monte, você não se sente sozinha, a pessoa está sempre com você, enfim, a pessoa vai falar tudo que ela acha que é legal de você. Então, cria um concurso cultural, e é bem legal para você usar isso, tá, gente? Para engajar os seus clientes a falar da marca, de uma forma vantajosa. É um prêmio para eles. Vamos aproveitar que tem 15 pessoas aqui, eu adoro fazer isso, Rafael fica louco comigo. Vamos fazer um concurso? Então, das aulas que você assistiu comigo, qual foi a aula que mais te marcou? Qual foi o momento que mais te marcou? Conta isso, conta lá, tipo, falando ali nos seus stories, em algum story, me marca, que é mais legal, eu vou dar um presente para vocês. Vou dar mais 2 livros de presente. Eu escolho, ou você escolhe. Qualquer livro, não tem valor, não tem nada. É um presente para você continuar estudando, para você aprender mais. Tá lançado aqui o concurso para vocês. Posso contar um negócio engraçado? Pode, deve. Eu tava vendo, nada a ver comparação, né? Eu tava vendo o final lá do negócio da Valesca ontem, né? E acontece a mesma coisa. A Valesca oferece as coisas e o marido, não, calma. As mulheres são emocionadas, querem dar tudo. Eu vou dar para vocês isso, eu vou dar aquilo. E a pessoa fala, não, peraí, calma lá. Mas aqui, então, assim, ó, contem a melhor história de vocês. Não importa se você tá lá nos Estados Unidos. Acho que teve uma pessoa só que ganhou uma vez e morava na França e eu não conseguia mandar na França o livro. Mas daí a gente conversou, até tem que falar com ela, porque para chegar a uma outra conclusão. Mas Amazon França? Amazon França eu não consigo entregar. Depois a gente vê. Mas aqui, ó, vamos lá. Concurso de hoje aqui da Aline para você fazer no seu negócio ou no seu perfil. Tá? O meu, vocês vão contar a melhor história que vocês têm, tipo, que vocês já aprenderam comigo, que foi muito legal, alguma transformação, alguma coisa que aconteceu, e vai chamar o pessoal para assistir essa aula com a gente amanhã, tá? E vai me marcar. A mais legal, amanhã vai ganhar, amanhã eu já vou dizer quem é, e vai ganhar 2 livros de presente, eu mando para vocês. Tem uma outra seguidora que ganhou, e eu pedi o livro, não chegou, mas eu mostrei que eu comprei, tá, gente? Eu cumpro com a minha promessa, tá? Eu vou mandando para vocês, às vezes demora, mas chega. Combinado? Então, crie um concurso, libere as melhores histórias, né, que a pessoa tem relacionada com você. O que ela lembra de você? Qual foi o melhor momento? Com uma peça que ela comprou sua? Alguma coisa que ela fez? Poxa, eu comprei essa peça para ir em tal lugar. Eu tenho uma ótima para contar, que acontecia muito com a gente. A gente tinha o hábito de comemorar nosso aniversário de casamento, sempre, né, como todo mundo. E, sei lá, todo ano, quando chegava a época de comemorar o aniversário de casamento, que a Maria era pequenininha, dava um chabu. No primeiro ano, que a Maria era bem bebê, fui pro salão, arrumei o cabelo, fiz penteado, fiz maquiagem, comprei uma roupa, fiquei linda, maravilhosa. Quando cheguei em casa, do trabalho, a Maria tava com febre, tava ruim, tava sentindo mal, e eu fui daquele jeito, maquiada, com cabelo, com tudo que vocês falam, colar de pérola, toda arrumadinha que eu ia pro jantar. Eu consigo essa foto. Depois o Rafa posta. Com essa roupa, eu fui pro pronto-socorro com a minha filha. A gente foi pro pronto-socorro. Eu tava, tipo, arrumadaça, assim, sabe? Porque ela não tava legal. Daí, no outro ano, mesma coisa. A gente se arrumou, se preparou, fez tudo. Daí, a Marizinha não tava boa. Mostra aí, ó. Tava ruim. Ó, gente, aqui, ó. A foto... nesse dia eu fiz um coque, sabe? Tava, ó lá, ó. Pra vocês verem como a verdade tá aqui, ó. Ela tava ruim, morrendo de febre, foi pro pronto-socorro e eu tava maquiadaça, gente, cílios, tudo. Acontece, né? São histórias. Pra você ver como o salão fez diferença. Eu fui pro pronto-socorro bem bonita.
Então tá, criem esse concurso aí com o negócio de vocês. Lembrem quais são os elementos que precisa ter para uma história vender para o seu cliente. E outra tarefinha de casa da aula de hoje, bem importante: banco de histórias. Você vai sentar sua bunda e vai pensar quais são as histórias que mais conectaram, quais são as histórias mais legais do seu empreender, quais são as histórias mais legais. Pode rir, é engraçado. Eu quase chorei no dia, tá? Imagina, você vai lá, paga as coisas da casa. Mas isso não foi a primeira vez. Não, já aconteceu outras vezes, várias vezes. Várias vezes. Daí chegou um ano que a gente falou, sabe o que? A gente não vai mais fazer nada. Não vou fazer nada. Vai ser em casa mesmo e vai ser assim, porque não adianta. Tá? Acontece. Então, gente, terminamos a nossa aula de hoje. Falamos das histórias que vendem, banco de histórias de tarefa de casa. Quais são os elementos que fazem uma boa história vender? Personagem, ambiente, conflito e mensagem, tá? E vocês vão criar uma campanha aí dentro do negócio de vocês para valorizar as histórias das clientes de vocês, para vocês usarem isso, né, nas redes sociais, para divulgar o trabalho de vocês. Conte a história que mais conectou, como foi a história que conectou. Isso vai fazer com que as pessoas ajudem vocês a divulgar e você tenha mais histórias sobre o seu negócio. Um beijo!